Estamos estudando o Bhagavad Gita, estamos no capítulo 2, verso 12. Jamais houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem estes líderes de homens, nem jamais haverá um tempo em que todos nós deixaremos de existir. Significado falado por Maharishi Mahesh Yogi. Aqui o Senhor apresenta a Arjuna a natureza permanente do homem interior, a realidade interna da vida individual. A natureza deste espírito dentro do homem é imperecível. Permanece sempre a mesma, apesar da contínua mudança de corpos, passado, presente e futuro. A natureza permanente do aspecto interior da vida, o ser, é uma concepção abstrata. Portanto, para torná-lo mais concreta possível, o Senhor se refere a ela em termos de si mesmo. Arjuna e aqueles que estão presentes, isto ilustra um aspecto importante do ensinamento. Teorias abstratas não são explicadas por meio de ilustrações concretas. O Senhor diz que todos nós continuaremos a existir, mesmo após a morte destes corpos, pois o ser é eterno. A vida continua a ser eterna. Aqui segue uma ilustração que ilumina a sabedoria de Sankhya. Verso 13. Assim como o residente neste corpo passa pela infância, juventude e velhice, da mesma forma ele também passa para outro corpo. Isso não confunde os sábios. Significado: os sábios não se surpreendem pelas mudanças do corpo. A morte do corpo é como uma mudança que ocorre quando crianças tornam-se crescidas ou quando os jovens envelhecem. As mudanças fenomenais continuam a acontecer, enquanto a realidade imutável da vida, o residente no corpo, permanece sempre o mesmo. Para um homem que sabe disso, não é possível sentir grande preocupação com a morte do corpo. Mas, mesmo com este conhecimento, ele ainda sente calor e frio, prazer e dor. O próximo verso explica como enfrentar essa situação. Estes versos expressam o conteúdo vital da sabedoria Sankhya. Verso 14. Os contatos dos sentidos com seus objetos, ó filho de Kunti, dão origem à experiência de frio e calor, prazer e dor. Transientes, eles vêm e vão. Lida com eles pacientemente, ó Bharata. Firmemente estabelecidos na compreensão do imutável, os sábios jamais se afetam com as condições mutáveis do corpo, durante a vida ou após a morte. A experiência dos objetos dos sentidos, dos seus efeitos, a experiência do prazer e dor, são apenas fenômenos que vêm e vão. Aqui o Senhor quer mostrar a Arjuna que as coisas que não são da natureza permanente não devem pesar muito. É como se ele estivesse dizendo: leva com calma, pois as coisas irão naturalmente assim como vieram. Tua vida deve se basear em algo que seja da natureza permanente, Arjuna. Não dá importância à consideração das fases efêmeras e impermanentes da vida. Eleva-te à compreensão de que a realidade permanente da existência continuará a existir, enquanto que aquilo que for temporário continuará mudando. Então, aceita a vida como vier. Só isso é digno de ti, pois é chamado de Bharata, o descendente do grande Bharata, que era estabelecido na luz e na realidade da vida. O próximo verso mostra o resultado de manter-se equânime em meio ao prazer e à dor. Verso 15. Verso 15. De fato, aquele homem a quem estes contatos não perturbam
que é equânime no prazer e na dor, firme, está pronto para a imortalidade, ó grande homem. O Senhor enfatiza a Arjuna que uma vez que o homem se estabeleceu na compreensão da realidade permanente da vida, como explicado no verso 13, sua mente eleva-se acima da influência do prazer e da dor. Um tal homem inabalável vai além da influência da morte e vive na fase permanente da vida. Ele alcança a vida eterna. O objetivo do Senhor é que Arjuna adquira esse estado, onde estará acima de todas as considerações do campo relativo, inclusive da morte, e todos os problemas da vida e da morte. O estado ilimitado do oceano não é afetado pelo desaguar dos rios ou pelo progresso de evaporação. Da mesma forma, o homem estabelecido na compreensão da abundância ilimitada da existência absoluta está naturalmente livre da influência de ordem relativa, e isto é que lhe dá o status de vida imortal. Atualmente é comum ver as pessoas tentam criar uma disposição de equanimidade no prazer e na dor, na perda e no ganho. Eles tentam criar um estado de comportamento uniforme e inalterável, enquanto se ocupam da diversidade das atividades do mundo. Mas tentar criar um estado de espírito com base na compreensão é simplesmente hipocrisia. Muitos buscadores caem na armadilha desta atitude. Isto ficará mais claro à medida que prosseguirmos. A compreensão não amadurece como resultado da criação de estados de espírito. É necessário apenas entender o significado desses 3 versos anteriores. Uma vez, para poder viver a realidade do relacionamento entre a vida eterna, interior, e as fases externas, sempre imutáveis da existência, uma vez que o homem compreende que é um rei e que o estado lhe pertence, imediatamente começa a usar seu relacionamento com o estado. Começa a se comportar como um rei. Não é necessário cultivar a arte de ser rei pela prática, por pensamentos constantes sobre sua posição. Assim como não se exige a uma criança que se lembre constantemente que sua mãe é sua mãe. Ela o sabe uma vez que vive o relacionamento para sempre. É tão simples o caminho da compreensão que resulta na liberdade da escravidão. Toda a verdade da vida é que não há nada substancial que una o imutável à esfera imutável da vida, e nada que os mantenha unidos. É apenas a ignorância do estado natural de liberdade que existe entre esferas que leva para colocá-las juntas. Esta ignorância e a escravidão que nasce dela mantém a vida em movimento, o aspecto interior permanecendo imutável e o exterior sempre mutável. O aspecto exterior sempre imutável continua eternamente em virtude do aspecto interior. Assim, flui a vida no estado natural de liberdade eterna, com base na ignorância. O conhecimento contido nesses versos, a sabedoria Sankhya, corta completamente os elos de ignorância e permite que a vida comece em seu estado natural de liberdade eterna. Verso 16. O irreal não tem existência. O real nunca deixa de existir. A verdade final sobre ambos foi assim, percebida pelos conhecedores da realidade suprema. Significado. A indestrutibilidade da essência humana é explicada aqui. A realidade suprema foi definida como aquilo que nunca muda. Em contraposição a ela está o irreal, que está em eterna mudança, pois obviamente aquilo que sempre muda não tem existência real. Aqui neste verso, o Senhor faz Arjuna ver a realidade que está na base da multiplicidade da criação. Este é o passo seguinte, que logicamente
da sequência àquele verso anterior. Aqui o conhecedor da verdade percebe claramente a diferença entre o estado permanente, imutável e absoluto da vida, e seus estados sempre mutáveis da existência fenomenal diversificada. É isso que lhe dá aquela estabilidade e o estado elevado de consciência pelo qual se ergue acima da influência escravizante da atividade do mundo dos fenômenos. Passo a passo, Arjuna está sendo guiado em direção à visão de um homem realizado. Verso 17. Saiba que aquilo que na verdade indestrutível é pelo qual tudo é permeado. Ninguém pode causar a destruição deste ser imutável. Significado: o Senhor apresenta a Arjuna a indestrutibilidade da realidade interior, o ser do mundo objetivo dos fenômenos que tudo permeia. Pode-se esclarecer aqui que o ser onipresente, o espírito dentro do homem, não são duas entidades diferentes. Parecem diferentes por causa das diferentes sistemas nervosos individuais, assim como o mesmo sol parece diferente quando brilha em meios diferentes como água e óleo. Também, o mesmo ser onipresente brilhando através de diferentes sistemas nervosos parece diferente em forma ou espírito, o aspecto subjetivo da personalidade do homem. Quando o sistema nervoso é puro, o ser reflete mais e o espírito é mais poderoso, a mente é mais eficaz. Quando esse sistema nervoso está em seu estado mais puro, então o ser se reflete em toda a sua plenitude e individualidade interior. O espírito adquire o nível do ser eterno e ilimitado. Está claro, então, que esta natureza essencial do espírito é imortal, onipresente. Isso explica a universalidade da individualidade. Nos versos anteriores, passo a passo, e sendo cada passo de profunda sabedoria, a natureza eterna do espírito foi explicada a Arjuna. Neste verso enfatiza-se a sua natureza indestrutível. Nos versos seguintes, a impermanência da vida fenomenal será enfatizada, e com ela o princípio de que este mundo dos fenômenos é apenas uma fase manifestada do ser eterno e manifesto. A conclusão é que, a partir de ambos pontos de vista, o da permanência do ser e o nível de impermanência da vida, o dever de Arjuna é o de não se preocupar com nada, e assim levantar-se e fazer o que tem que fazer. Encerrando nossos estudos, obrigado por sua presença. Terminamos aqui no verso 17. Na aula que vem a gente continua o verso 18. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.